Olá, tudo bem? Como que vocês estão hoje, nesse domingo, dia 12 de março, às 9 horas e 28 minutos da manhã? Eu vou tocar num assunto sobre um tema que talvez você ache que já conhece, talvez você ache que já saiba, mas esse tema hoje eu vou falar sobre a Páscoa. Que na verdade esse nome Páscoa é um nome pagão, o qual eu falo para qualquer pessoa para tirar esse nome do vocabulário. Mas, dentro de um entendimento comum, eu vou tentar explicar o que é Páscoa, o que é dia santo e qual é o verdadeiro sétimo dia e como guardá-lo. Ah, que isso, Oliveira? A minha religião prega que o verdadeiro sétimo dia é o dia que o trabalho me dá de descanso para eu poder ir para a igreja. Ah, Oliveira, a minha religião fala que o verdadeiro dia santo, o dia da família, é o domingo. Ah, Oliveira, a minha religião fala que o verdadeiro dia santo é o sábado. Não, gente. Eu não quero saber o que você aprendeu dentro da tua religião ou que o seu pai e sua mãe te ensinaram. Eu vou te mostrar o que está escrito. O que eu acho, o que eu deixo de achar, é algo pessoal meu. Mas o que está escrito é o que vale. Porque no dia que o grande juízo vier, e quando eu estiver lá na frente do juiz, com ou sem Jesus, já que você conhece o Salvador por esse nome, eu vou ser julgado pelo que está escrito e não pelo que meu pai e minha mãe me ensinou e não pelo que aquilo que a religião me ensinou. Se vocês já me conhecem há um bom tempo, vocês sabem que tudo é manipulado na televisão, no rádio, na internet. E para você descobrir a verdade, você tem que ir em locais que hoje, só com autorização, você pode ir lá, para que aquelas pessoas que tomam conta daqueles documentos, deixar ou não você ver. Então, querendo ou não, tudo o que eu falar aqui vai ser segundo o que eu consigo achar no Google. Mas eu vou tentar passar a informação da forma que a maçonaria, eu falo maçonaria porque é uma entidade que todo mundo conhece, que já ouviu falar alguma vez. Então eu falo maçonaria para você entender o que é diabo, o que é satânico, tá bom? Então, segundo o que você encontra no Google, hoje, 12 de março de 2023, é que estamos no ano 5783, o ano judaico. Estamos sendo guiados pelo calendário grego-romano. Isso é um calendário que Roma roubou da Grécia, que a Grécia já tinha roubado do Egito, e assim foi. Mas o calendário... eu não gosto de falar esse nome, mas eu tenho que falar assim para você entender. Mas o calendário judeu é um calendário funisolar. F-U-N-I-S-S-O-L-A-R. Funisolar. É um calendário que tem de 12 a 13 meses, que guia-se os dias pela contagem da lua e guia-se o ano pela contagem do sol. O ano judaico começa em setembro, que
pela contagem do calendário comum, setembro, mês 7. Entendeu ou não? Setembro, mês 7. Tá? O agosto seria o mês 6. O julho, julho, mês 5. Junho, mês 4. Tá? Depois você procura entender o porquê que o calendário está dessa forma, com nome de pessoas e com outras coisas mais, tá? Mas o calendário é assim: mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, mês 7, mês 8, mês 9, mês 10, 11, 12 e, dependendo do ano, por causa do sol, mês 13. Esse é o calendário judaico, que é o calendário você, que segue a Bíblia, já era para estar mais do que entendido na sua vida. Mas eu garanto que muitos que estão escutando agora eu falar nem sabia que existia isso. Os dias pode variar de 29 dias a 30 dias, não existe 31 dias. E a contagem da lua é mais ou menos assim, quer ver? Eu até anotei aqui no meu papiro. A primeira lua nova do ano, no contar dos 12 meses, vai ser no dia 20/3/2023, que vai começar às 4h05 da manhã. 4h05 da manhã. Então, na verdade, compreenda, na verdade, o dia 20/3 está coerente. Por quê? Porque pelo calendário judaico, o dia começa quando escurece. 4h05 da manhã é relacionado ao novo dia. Então, a lua nova no Brasil começará às 4h05 da manhã. A segunda lua nova do ano 2023 vai ser no dia, aí já não é mais dia 20, tá? Seria dia 21. Dia 21/4/2023, que na verdade 21/4 seria o primeiro mês ainda, tá? Pelo calendário lunar. Vai começar às 23h32. Tá bom? Isso é só para você entender o que é. Porque a lua, ela tem o seu ciclo, o seu começo e minuto e fim. Seu começo, o minuto do seu começo e o minuto do seu fim. O minuto do começo, no dia 21/4, será às 23h32. E no dia 20/3, o seu começo vai ser às 4h05 da manhã. Mas por que eu estou explicando isso a vocês? Porque vocês têm que entender que a salvação depende da sua coerência e obediência. Eu posso errar. Hoje eu acordei assim, caramba, como que minha vida foi errada até minha conversão. E depois que eu me converti, eu ainda faço coisas bobas, mesquinhas, que eu tenho que melhorar, eu tenho que consertar. Porque todo ser humano ele é falho. Mas eu não posso me apegar numa situação de falar que eu sou falho e viver dentro de uma facilidade achando que tudo é ato de perdão, que tudo é ato de misericórdia. Porque o Criador ele chegou para mim e falou assim: eu te dei uma consciência, eu te dei um cérebro, você pensa, você raciocina, erra quem quer errar. Erra quem quer errar. Então, quando você começa a entender sobre a contagem dos dias, você automaticamente vai entender qual é o verdadeiro dia santo. Sábado não é, domingo
não é. Segunda, não é. Terça, não é. Quarta, não é. Quinta, não é. Sexta, não é. Nenhum dia do calendário é santo. Sabe por quê? Porque o dia santo é aquele que você conta pela lua. Não importa qual vai ser o dia que vai cair na semana. Você tem que saber o horário que se inicia. Isso aqui é um papiro. O horário que se inicia e o horário que termina. Aí, quando você descobrir o dia santo, você vai começar a entender como que o mundo te persegue. Porque o mundo não aceita o dia santo. O mundo aceita o domingo. O mundo aceita o dia que a empresa acha que você deve folgar. Hoje, por essa difusão da internet, muita gente falando sobre o sábado, algumas empresas se calaram, mas mesmo assim não dá o sábado e nem a sexta-feira. Sexta-feira não. Sábado, nem imaginando. Porque os adventistas adoram falar que eles são massacrados por causa do sábado. Mas os muçulmanos que guardam a sexta-feira também são. Porque não consegue. Mas chega você falando que segue o calendário lunar, que foi o calendário que o Criador deu, para o seu povo guardar o verdadeiro dia santo, para ver se você sequer é contratado. Vai lá, tenta. Antes de eu começar a ler os versículos, eu esqueci de me apresentar, eu acho, né? Que eu já comecei a falando, nem lembro se eu me apresentei. Eu sou Oliveira, estou aqui hoje por esse canal ao vivo e por um outro gravado. Desde já eu te peço que você se inscreva no canal, compartilha e dê um like, tá bom? Pega esse vídeo, passe no seu grupo religioso, no seu grupo de família, abra debates e discussões para que você venha entender cada vez mais o propósito do Espírito Santo na sua vida. Tá bom? Para você entender sobre o calendário, vamos aqui em Isaías. Abre lá o livro em Isaías. Que sobre o calendário eu acredito que é só você estudando mesmo para você entender melhor ainda, tá? Eu não vou estender muito não, porque é coisa de 3, 4 horas falando e a cabeça de pessoas que estão trabalhando com filhos não pega. Então é melhor fazer um vídeo de 20, 30 minutos para você enriquecer mais um pouco o que você sabe e o que você não sabe, você começar a ter enriquecimento e você buscar, tá bom? Vamos lá, Isaías capítulo 65, vamos lá? Isaías 65. Achou? Versículo 17 e 18. Versículo 17 e 18. Isso está falando em Salmo, enfim, no Novo Testamento, no Antigo Testamento sempre fala sobre essa questão aqui. Eu só escolhi esses 2 capítulos do mesmo livro para você entender sobre a questão da lua nova. Por que eu estou falando da lua nova? Porque é a partir da lua nova que você começa a contar o mês. O primeiro dia do mês começa no primeiro dia da lua nova. O último dia do mês termina no terceiro dia da lua cheia. Terceiro dia não, no último dia da lua cheia. Tá bom? Primeiro dia do mês começa no primeiro dia da lua nova. O último dia do mês termina no último dia da lua cheia. Tá? Tá bom? Lua cheia não, desculpa. É nova, crescente, cheia, minguante. Não é lua cheia, desculpa. É o último dia da lua minguante. Desculpa, não é lua cheia. Desculpa. Lua minguante, já viajei. Lua minguante, tá? O primeiro dia do mês é o primeiro dia da lua nova. O último dia do mês é da lua minguante. Tá? Vamos lá? Isaías capítulo 65, versículo 17. Vamos? Eu vou acender aqui a luz, vai ficar um pouco esquisito,
mas é para eu ler porque eu vou ficar assim de lado. E aí esse é o que tá ao vivo tá pegando legal, o que tá gravado eu tô vendo que a imagem tá escura. Mas é porque eu preciso ficar do óculos, tá? Então vamos lá. Isaías capítulo 65, versículo 17 e 18. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vos folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. Agora vamos no 66, capítulo 66, versículo 23. Isaías capítulo 66, versículo 23. E será deste uma lua nova até a outra, e desde um dia sétimo a outro virá toda a carne adorará perante mim, diz o Criador. De novo, e será que desde uma lua nova até a outra lua nova, e desde o dia sétimo a um outro dia sétimo, e toda a carne a adorará perante mim, diz o Criador. Lua nova. Primeiro dia da lua nova, primeiro dia do mês. O último dia da lua minguante, o último dia do mês. Para quem quer ser muito certinho, tu pode se atenuar pelo horário, para que você entenda quando é que realmente vai ter a mudança de fase de lua. Mas para aqueles que não se atenuam, é só olhar para o céu, esperar o dia, a luz do dia acabar e começar a noite. Literalmente a noite. Não é quando começar aquele raiazinho, não. Quando literalmente estiver escuro. Se for 3 horas da tarde, literalmente quando estiver escuro, o dia já se passou. Se for lá para 2 horas da manhã, é só 2 horas da manhã que o dia vai se passar, tá bom? Mas por que eu estou querendo ensinar isso a vocês? Porque eu falo muito sobre a guarda dos mandamentos. Eu falo muito sobre a questão do direito que quem guarda os mandamentos tem de entrar na fila e esperar em ser agraciado pela salvação. Porque mandamento não é julgo. Eu não tenho que saber do mandamento para julgar nada. Eu não tenho que saber dos mandamentos para eu ser melhor ou pior do que você. Eu tenho que saber dos mandamentos para eu não errar. Eu não posso errar. Se eu estou vendo você errar, o máximo que eu posso fazer é o seguinte: conhece os mandamentos? Sim. Dá uma esfriada na sua cabeça aí, né? Para de ficar agitada. Respira fundo, dá uma lida lá nos mandamentos para ver se o que você está fazendo está coerente. Isso não é julgar, isso é tentar fazer a pessoa acordar e entender aonde que ela está errando. Eu não tenho direito de julgar ninguém. Mas eu tenho direito de chegar e abordar e falar: está coerente o que você está fazendo? O que você está fazendo, você está sendo hábita a salvação? A sua forma de agir, falar, fazer, deixar de pagar alguma coisa a alguém, deixar de fazer o bem, te capacita a ser agraciado, agraciada para a salvação? Eu posso chegar sem te julgar e falar. Por isso que você tem que entender. Por isso que você tem que entender os mandamentos. Porque mandamento não é para eu te julgar, o mandamento não é para eu me meter na sua vida. O mandamento é para você ter um eio, um esteiro, uma forma de entender se aquilo que você está praticando na sua vida é coerente ou não à salvação. Porque pessoas religiosas, pessoas doentes mentais, pessoas que têm dificuldades de entendimento porque são ambiciosas, egoístas, mesquinhas, vivem numa fantasia, vivem numa hipocrisia, são psicopatas, sociopatas, nojentas.
Isso existe em todas as camadas da sociedade, preto, branco, gordo, magro, alto, baixo, mulher, homem. Isso existe. Enquanto vivermos nesse mundo, iremos estar dentro de um vício, dentro de uma bolha que tem tudo isso. Por isso que o mandamento é algo pessoal. O mandamento não é para você ter, para acreditar que você é melhor ou pior do que alguém, que você está mais certo ou mais errado do que alguém. O mandamento é pessoal, o mandamento é para você se olhar no espelho, como Paulo fala lá em Coríntios 13, e entender que coisas de criança ficou lá para trás, coisas de neófilos ficou lá para trás. Porque hoje, quando eu me olho no espelho, quando eu me olho no bronze, quando eu vejo o meu reflexo, eu tenho que entender que eu não sou mais criança, que eu não sou mais neófilo. E os mandamentos servem para isso. Para a cura mental, para a cura espiritual, para a cura física. E quando eu falo cura física, não é porque você está com problema cardíaco, não. Cura física é quando você começa a entender que as coisas rudimentares do mundo não tem mais valor. Então, relacionado ao sétimo dia, eu peço a você, estude mais, saia da religião, abra a tua mente para o Espírito Santo. Agora eu vou falar sobre a Páscoa. Sobre a Páscoa. Várias vezes eu venho falando que a Páscoa é um elemento mitraico. Várias vezes eu venho falando que essa Páscoa, ou essa ceia, ou esta Santa Ceia, que é a igreja evangélica, que é a igreja católica, que é a adventista do sétimo dia, que é a testemunha de Jeová, já que eles usam a Bíblia, mas não gostam de ser chamados de evangélicos, né? Os mormons, os messiânicos, eles fazem é algo inventado pela religião. Porque a Bíblia me dá uma outra base. O que é Páscoa? A Bíblia me dá uma outra base da forma que eu tenho que ser alimentado na Páscoa. E é isso que eu vou tentar falar hoje, porque o vídeo já está indo para 30 minutos. E como um celular que é gravado, eu não sei se vai ter memória para esticar. Mas para esse aqui tá ao vivo, mesmo o outro celular ali acabando a memória, eu continuo falando por causa do ao vivo. Mas, caso você esteja aí vendo esse vídeo aí, e você não tiver no canal Se Converta, se esse vídeo parar, é só você ir lá pro canal Se Converta, tá? E lá você vai continuar vendo o vídeo que eu tô falando aqui, tá bom? E outro vídeo aqui, eu não sei qual canal que eu vou pôr, por isso que eu não tô falando o nome. Então vamos lá. O que eu quero que vocês entendam sobre a Páscoa? Primeiramente, de Gênesis a entrada no Egito, né, que é em Êxodo, não existe nada relacionado à Páscoa. Não existe nada relacionado ao ato de você, de mês a mês ou a ano, fazer algo rudimentar espiritual para o Criador, se pondo ali como uma pessoa santa. Não existe. Não existe. O que você vai ver lá em Gênesis é a questão dos filhos de Adão e Eva levando o alimento para uma oferenda. Oferenda. Alimento para oferenda. O Criador, ele não julgou nenhum dos dois. O Criador, ele não julgou nenhum dos dois. A Bíblia, ela nos dá uma ilusão que um pegou os frutos da terra e o outro pegou o melhor do seu cordeiro. Eu já conversei várias vezes com várias pessoas falando que o fruto da terra não pode ser considerado o melhor, porque se você pega uma pedra e joga na árvore, você fere o fruto e cai.
E se você pega do chão, você não sabe se ele foi o primeiro ou o último a cair. Então o fruto da terra, você pode falar que ele é bonito, mas melhor é meio inconsistente. Mas eu garanto que não pegou fruto podre para levar como oferenda. Isso eu garanto. Que nem na macumba, que as pessoas vão arriar troço dentro de cemitério, você vê pessoas levando coisa podre. Imagina então um rapaz que conversa direto com o Criador pegando coisa podre para levar. Isso com toda certeza não levou. Isso eu ponho minha mão no fogo. Não levou coisa podre. Não pode ter levado excelência. Porque a Bíblia não dá alusão se ele jogou pedra para arrancar do pé, se ele subiu no pé e arrancou, se ele só pegou do chão. Só fala do fruto da terra. E nem fala que frutos são esses. Desculpa eu estar tossindo assim, porque eu tenho um problema cardíaco. Por mais que eu tenha tomado remédio, às vezes fica dando um engasgo aqui, eu fico tossindo. Então eu peço desculpa aí. Nas orações, ore por mim para essa cura, tá? É um problema cardíaco que eu tenho. Então o que acontece? Tem dia que eu não dou uma tosse, mas hoje começou. Então o que acontece? A única menção que você vai ver é essa. Depois, você vai ler toda a história de Canaã, de Jacó, de Gade, e você não vai ver menção nenhuma de ir ao deserto.